sou a Luana Rocha. Oi, pessoal, eu sou o Ramon, sou sanitarista na Secretaria de Saúde da Bahia, pesquisador no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e estou aqui hoje para contar um pouquinho da história da transformação digital na saúde da Bahia. Pois é, gente, hoje nós estamos aqui presentes no Conasens, em Porto Alegre. Estamos aí fazendo essa conexão entre Porto Alegre, Bahia, Rio de Janeiro e vários outros estados, porque a gente está lançando a edição 31.5 da revista Ciência e Saúde Coletiva da Abrasco. E dessa vez a gente trouxe uma inovação que é poder falar de cada artigo, dar esse espaço para que os autores possam falar das suas pesquisas. E como o Ramon falou, ele está falando sobre essa transformação digital aí na Bahia, né? A gente sabe que antigamente, quando a gente falava sobre prontuário digital, era uma ideia, um sonho que parecia distante, né? Um prontuário integrado, na verdade, Isso. entre as unidades e tudo isso. E aí, eu sei que você trabalhou e debruçou sua pesquisa em uma maneira de conseguir trazer a tecnologia para interoperacionalizar, né, isso e, dessa forma, conseguir fazer com que as gestões possam, né, ser mais eficientes, mais efetivas e contribuir ali para o cuidado contínuo da população, né? Exatamente, Luana. Quando você traz essa ideia do prontuário, eu me remeto a 10, 15 anos atrás, quando todas as unidades hospitalares do estado da Bahia eram ainda naquele formato de arquivos com envelope pardos, com a ficha do paciente que tinha que procurar um a um, aquele processo bem artesanal e totalmente analógico. Aí a gente dá um salto para 2026 e a gente vê que a gente já tem uma rede se formando, um ecossistema de saúde digital. E o que a gente tenta buscar com isso, Luana, é a interoperabilidade dos dados. O dado é um bem público e é um dado do paciente. E ele precisa disso para cuidar da saúde dele. A gente não está falando só de acesso digital. A gente está falando de acesso à saúde. Se o indivíduo tem aquela informação dele, onde ele tomou aquela vacina, onde ele foi atendido por uma unidade do SAMU, onde ele fez uma regulação, isso é importante para o cuidado dele, para a linha do tempo do cuidado dele. É porque é isso, né? Reflete na linha do tempo do cuidado do indivíduo e, consequentemente, reflete na gestão de um espaço como esse, reflete no atendimento, nas melhorias, na agilidade também dos processos, acredito eu, né? Exatamente. A gente tem um desafio grande, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que é uma das maiores bases de dados da saúde do mundo. Eu arrisco dizer que é a maior base de dados. São dezenas de bilhões de informações ali que a gente precisa estar organizando, desde o nome, passando pelo sexo, raça, cor, e também passando por informações do ponto de vista da saúde do paciente. Então, o primeiro desafio é esse, porque historicamente toda essa rede foi montada com sistemas de informações fragmentados. Como juntar isso? Então, é esse movimento que a gente vem fazendo lá na Bahia desde 2015. No estudo, eu fiz um recorte temporal de 10 anos, que foi quando a gestão começou a comprar essa briga de fato de que transformação digital é um caminho sem volta. A gente gosta muito de falar isso, porque não é uma questão só de infraestrutura tecnológica. Sim. É uma questão, volto a repetir, de acesso à saúde de toda a comunidade. E eu acho que, em algum momento, esse projeto de tecnologia, que aos olhos de muitos parece ser só um projeto de tecnologia, é algo que vai refletir diretamente na formulação das políticas públicas também, né? Exatamente. E aí a gente precisa falar um pouquinho também da necessidade de uma inclusão digital e de uma equidade digital. Todo esse processo de fomentação nacional da saúde digital precisa estar em diálogo com os princípios e valores do SUS. Precisa ser seguro, precisa ser humanizado, precisa falar de equidade e precisa falar de humanização. O SUS nasceu disso. Então, eu não estou trabalhando só de dados, de estatísticas, de números frios. Eu estou cuidando da saúde do paciente ao a gente oportunizar essa rede, como você bem falou, interoperada. E agora conta pra gente como é que nasceu essa ideia, de onde partiu a ideia de começar essa pesquisa lá em 2015, como você disse? Isso, né? Eu não cheguei na caminhada em 2015, mas o meu colega na época, que hoje é superintendente de saúde digital no estado da Bahia, ele me contou essa história de que existia um setor de tecnologia na Secretaria de Saúde da Bahia, em que só tinham 5, 6 pessoas, ficavam no subsolo, tinha um apelido chamado de calabouço. Hoje a gente tem uma equipe com mais de 230 implantadores de prontuário eletrônico. O calabouço cresceu, né? Cresceu, saiu de 6 com dezenas de computadores. Hoje a gente tem um parque tecnológico de mais de 80 mil máquinas.
E volto a falar, não é só equipamento, não é só tecnologia, é mudança de cultura. É entender que aquele processo de prontuário no envelope pardo, que foi tão útil durante décadas e décadas, Sim. 70, 80, hoje a gente precisa virar essa chave. Hoje a gente precisa só digitar um CPF de Luana e saber todo o percurso de Luana dentro desse sistema de saúde. A vacina que você tomou lá na pandemia e se você foi regulada, se você foi encaminhada para a unidade básica e se você for para um posto de saúde ou para um hospital para um parto, o médico ou a médica que vai fazer esse parto já sabe todas as vacinas que você tomou, quantos exames pré-natal você fez lá no postinho do seu bairro. É essa que é a lógica. Que legal. E a gente está ofertando esse acesso para a população. Então, voltando um pouquinho para a história, a gente dá esse salto. A pandemia, é importante frisar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, a pandemia foi um divisor de água nisso, porque impulsionou, foi uma necessidade, toda a população acompanhou aquela correria para comprovar a vacinação da Covid. Então, por conta disso, a gente que eu falo, o Brasil precisou implementar com mais celeridade a Rede Nacional de Dados da Saúde, a RNDS. Era um projeto lá da Estratégia de Saúde Digital, começou em 2020, 2019, com a pandemia, a RNDS precisou ser lançada. E qual é o grande lance no caso da Bahia? A Bahia criou uma rede estadual de dados da saúde, que a gente chama carinhosamente de REDS, que é a mesma coisa da RNDS, só que com outros sistemas que às vezes o Ministério da Saúde não acessa, que vem do município. Então a gente criou, em uma linguagem bem clara, um repositório único de dados, com todos os dados que vai pegando de vários sistemas nessa Redes Bahia. E hoje, Luana, a gente tem lá mais de 15 milhões de pessoas cadastradas, se tem uma dose de vacina aplicada. E aí a curiosidade, a população da Bahia hoje é de 14 milhões e 500 mil, e a gente tem mais de 15 milhões de CPF lá, porque todo mundo que passa em algum momento por uma unidade de saúde de gestão da Secretaria de Saúde da Bahia, está lá o registro. E eu acho que uma coisa que é legal também é ver que vocês iniciam algo na Bahia que pode inspirar e que com certeza inspira gestores de outros estados, né? E eu acho que até uma das coisas positivas da revista também é isso, que você consegue trazer pesquisa de todo o nosso país e algumas pesquisas até de fora, para que uma atividade, uma ação, uma pesquisa possa inspirar a outra e, consequentemente, melhorar a saúde e da população como um todo. Isso que você traz, Luana, é muito importante, porque além do desafio de ser um sistema único com milhões e bilhões de informações, a gente tem o desafio do Brasil ser um território vasto, com uma população extremamente diversificada e realidades diferentes. Então, essa troca de experiência que você traz foi também mola propulsora desse processo. E aí eu já destaco também o papel da CEIDIG, da Secretaria Nacional de Informação e Saúde Digital, do Ministério da Saúde, nesse processo. Inclusive, a gente cita no artigo o movimento da federalização da RNDS. O que é isso? Os estados se encontrando regularmente para compartilhar suas experiências e, junto, federalizar os dados. O que é isso? Permitir que os dados corram em todas as direções e todo mundo tenha o mesmo acesso. Aí a Bahia traz a experiência dela, Goiás traz a experiência, Amazonas traz, e esse diálogo é a parte mais rica, porque são realidades diferentes. A informação chegar via estrutura tecnológica, via cabo digital, no sul e sudeste do país é uma coisa. Chegar no sertão do Nordeste é outra. E chegar no norte com cabeamento por dentro dos rios, já chegam, cabeamento digital fluvial. É outro movimento. Então, tudo isso, a gente está falando de uma transformação digital, respeitando as diferenças do nosso território. Fico feliz demais, eu fico feliz demais, porque eu tenho certeza que a sua pesquisa, ela está enriquecendo e refletindo diretamente no dia a dia das pessoas. Queria te agradecer pela partilha, falar para as pessoas que a revista já está disponível no Cielo, então se a pessoa quiser acessar a pesquisa completa, ler o artigo, pode acessar por lá. Eu espero que vocês tenham gostado, isso foi só um pouquinho, né? Uma pinceladinha desse seu artigo, mas eu sei que a gente também vai trazer muitos outros autores e poder falar cada vez mais para vocês da edição temática 31.5 da revista Ciência e Saúde Coletiva. Obrigada pela sua presença, Ramon. Obrigada, Abrasco, Fiocruz, Revista Ciência e Saúde Coletiva, Rede Otix Rio, Prefeitura do Rio de Janeiro, 2N Produções e todas as empresas que apoiam esse projeto e fazem com que o Vozes da Saúde Coletiva seja possível.
Obrigada. Eu que agradeço, Luana. Pode dar um tchauzinho agora para Tá todo bom, mundo. gente. A gente continua à disposição. Se quiserem conhecer todo esse processo em loco na Bahia, a Bahia está de portas abertas. É uma cidade extremamente acolhedora. A gente brinca dizendo que a gente mora onde vocês gostam de passar férias. Aproveitem para passear e conhecer também esse processo da transformação digital na Bahia. Serão todos bem-vindos e bem-vindas. Tchau, tchau, gente.